nós temos mais prejuízo na agricultura do que no comércio, percentualmente. E no comércio, especificamente nas cidades, né? Onde está o comércio. Então, isso faz com que a gente tenha um foco diferenciado a partir dessa constatação, que a gente, através dessas informações, em termos de política pública a ser desenvolvidas em Santa Catarina e a ser desenvolvida pela própria EPAGRE, né? Isso fez com que a gente comece a direcionar o nosso trabalho para outras atividades que são importantes para o setor agrícola. Não adianta a EPAGRE trabalhar com inundação ou enxurrada, mas ela ocorre aonde? Na área urbana, não na área rural, de forma significativa. Então, o direcionamento que a EPAGRE vem trabalhando, principalmente de 2 anos para cá, é trabalhar com a resiliência hídrica voltada à maior segurança hídrica para o setor agrícola, e não só agrícola, agropecuário como um todo. Visto que ao 2021, 2022, nós vivenciamos uma estiagem, que eu vou trazer algumas informações para vocês. Bem, então, mostra muito claro, desculpem, os prejuízos aqui, 48% na agricultura, 30% no comércio, né, do total daqueles 32 bilhões de reais de prejuízos que nós tivemos. Então, os prejuízos totais mostram muito claro. A estiagem é já alagamento, enxurradas, inundações representam 21% desse total dos 30% dos prejuízos para o comércio. Então, isso faz com que tenhamos que ter uma mudança significativa de uns anos para cá, em termos de trabalhar a questão junto aos trabalhos, vamos dizer, de inundações, alagamentos, que isso, o papel é ligado à área da Defesa Civil estadual e municipal. Bem, só para vocês eu trazer algumas informações em termos de dados de precipitação em Santa Catarina, lá em 2020, né, nós todos vivenciamos essa estiagem, que aqui as cores em vermelho mostram uma chuva abaixo de 25 milímetros, né? Então mostra lá no mês de abril, no canto direito superior, março, abril, maio, nós tivemos uma sequência de falta de chuva em 2020. Esse percentual foi significativo em março e abril, né? E também aqui em setembro, quando ocorreu comparando com a média mensal do período daquele mês. Em 2021, essa situação foi mais grave em abril e também em fevereiro, né, e nos meses de julho, agosto e dezembro, que é um mês chuvoso, né, e que nós tivemos essa situação. Já em 2022, a seca, a estiagem também afetava o estado, porém já havia uma mudança do ponto de vista climatológico, mudando o padrão de precipitação, mostrando que os dados, principalmente de fevereiro e julho, aliás, nós tivemos as maiores estiagens para 2022. A partir de 2023, houve uma mudança do padrão climatológico, com a presença do El Niño, e culminou nas enchentes que tivemos em outubro e novembro, né, que foram significativas, né, acima de 400%, essa cor em roxo representa 400% acima da média mensal para o período de outubro e novembro, que mostraram que foram afetadas as regiões, né, principalmente no litoral de Santa Catarina, aqui no Vale do Rio do Peixe também, em novembro do ano passado. Agora, com o advento de chuvas em maio, né,
no nosso estado vizinho, no Rio Grande do Sul. Isso a gente observou também que ficaram chuvas acima do esperado, principalmente no Planalto Sul, litoral sul de Santa Catarina. E o Vale do Rio do Peixe também foi afetado por essas chuvas intensas, né, mas não tão significativas quanto o que ocorreram no estado do Rio Grande do Sul, que o professor Tucci vai trazer algumas informações que foram bastante expressivas para aquela região. Bem, essas mudanças climáticas nós estamos vivenciando. E eu trago uma informação recente, feita pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, a ANA, através do quais seriam os impactos dessas mudanças climáticas nos recursos hídricos e principalmente voltado aqui para o estado de Santa Catarina. Esse estudo a própria agência vem trabalhando essa questão ao longo dos anos, desde 2002 até agora com esse Atlas, mostrando, verificando e observando como é o comportamento climatológico e hidrológico no Brasil. E, a partir disso, eles fizeram essa publicação, que é uma publicação que eu recomendaria vocês obterem, é gratuita, né, um arquivo PDF que podem obter para saber como que é a tendência para os próximos anos em termos de climatologia e hidrologia e esses efeitos na nossa vida. Bem, os cenários dessa mudança climatológica foram decorrentes desses impactos, né, observados esses impactos, e feito um horizonte temporal até 2100, se não me engano. Né? Então, no Atlântico Sul, que seria toda a vertente atlântica de Santa Catarina, né, nós teremos um acréscimo de precipitação significativo, né, em termos ali passando de 2.000 até 2.200, 2.300, alguns modelos meteorológicos indicam, né, até 2.500 milímetros para o litoral de Santa Catarina. Isso vai afetar tanto o Vale do Rio Itajaí, como o Rio Tubarão e os demais rios que desaguam para o Oceano Atlântico. Na bacia do Uruguai, onde está a bacia do Rio do Peixe, a gente também vai ter um aumento significativo, né, de acordo com os modelos rodados, a gente vai ter esse aumento significativo da precipitação. E qual é a consequência disso? Isso não ocorre de forma igual no Brasil. Regiões, nesse estudo bem interessante, é relatado que regiões vai ter um decréscimo de precipitação, né? No nosso caso, especificamente, no estado, a gente vai ter esse acréscimo de chuva. E os modelos mostram que a vazão média específica, que é a vazão por área da bacia hidrográfica do rio, da vertente atlântica, vai ter uma tendência a ser um pouquinho mais nessa linha tracejada, né, essa observada, né, específica por bacia, pela Atlântico. Isso faz com que, em termos de redução de vazão, nós vamos ter vocês observem nesse mapa ao centro, nessa figura ao centro aqui, que no período de 2015 a 2040, algumas bacias como a do São Francisco vai ter um aumento vai haver uma redução da vazão disponível. Já em 2041 até 2070, essa redução vai ser maior, e em todas as bacias do Rio
tanto do Tocantins, do Rio Amazonas e do Paraná, do Rio Paraná, que nasce lá na região, na região do Planalto Norte, no Planalto Central, descendo, né? Aqui não está funcionando, pelo menos né? E aqui, no caso da região sul, onde estão essas bacias, a gente não observa nenhuma mudança na redução, né, da vazão disponível. No caso, bem ao contrário, vai haver em torno de 5% de aumento nas regiões, tanto do litoral quanto da bacia do rio Uruguai, para esse aumento, né? Comparando com outras regiões do Brasil, vocês podem observar que não há aumento, e sim, a única região que vai ter esse aumento vai ser tanto para Santa Catarina e a região aqui do Rio Grande do Sul. Bem, então nesse estudo, como conclusão, vai ter um aumento da disponibilidade hídrica, né? E, porém, com aumento da imprevisibilidade climática. Isso quer dizer, pessoal, e estiagem. A gente com cheia, outro período com estiagem. Cada vez mais nos nossos, né? E esses excessos e escassez, a gente vai ter que ter uma melhor administração, uma melhor gestão dessas subidas e descidas do nosso ciclo hidrológico, né? Principalmente com infraestrutura, não só de contenção de enchente e de cheias, mas também na reservação e no represamento, né, desses excessos hídricos para atender às demandas que a gente vai ter ao longo dos próximos anos. Então, a oportunidade, quais são as oportunidades na engenharia e agronomia que a gente vai ter futuramente? Trabalhar essas questões tanto de excesso quanto de déficit hídrico, né? A gente vai ter que ter, para ter a menor falha de mitigação dos efeitos dessas mudanças, né? E a gente vai ter que vivenciar cada vez mais esses eventos extremos. A gente vai ter que ter mecanismos, estruturas, né? Tanto medidas estruturais e não estruturais para minimizar essas crises pela água, né? Essas inseguranças hídricas que vamos ter vai depender da garantia do acesso às necessidades básicas, a preservação dos ecossistemas, a resiliência a eventos extremos e também a garantia do suprimento de água para as atividades produtivas. Então, nessas 4 linhas, é uma possibilidade que engenheiros e agrônomos venham a trabalhar cada vez mais para atender e a minimizar os efeitos que virão nos próximos anos. Estações que monitora em todo o estado de Santa Catarina e também parte do Rio Grande do Sul e no Paraná, para obter informações meteorológicas de temperatura, precipitação, de evaporação, evapotranspiração, que seria a evaporação do solo e a transpiração das plantas, dados de geada, dados de radiação, todas as informações fundamentais para o desenvolvimento de culturas, né? Aqui o exemplo, horas de frio, né? São fundamentais o acompanhamento disso para que eu tenha uma produção boa de maçã. E além de informações fitossanitárias, como é o caso aqui, nós temos todo um sistema que a gente... E essa barragem, eles operam através desse aplicativo como
ocorre a abertura e o fechamento daquela barragem. Bem, isso é uma questão que está, a partir do ano que vem, é um fato que a gente não vai mais atuar, né? Fechando o contrato, a prefeitura vai obter esse tipo de informações através dos seus dados mesmo e tendo, vai começar a andar sozinha, né? A gente comenta isso para que a gente já passou várias informações para eles e conhecimento para que eles possam caminhar e trilhar o seu rumo nesse apoio que a EPAGRE fez durante os anos que se sucedeu. Bem, hoje a gente tem um aplicativo, esse aqui, sobre estiagem. São informações do CEMADEM, que a gente obtém e de forma pública, e que a gente disponibiliza quais são os municípios que estão no indicador de estiagem mais severo ou não no estado de Santa Catarina. Isso está sendo usado para apoiar os agricultores que precisam, por exemplo, de uma cisterna ou uma proteção de fonte, e isso é usado no Fundo de Desenvolvimento Rural pela Secretaria da Agricultura como indicador. Diante dessa nova linha de trabalho dentro da EPAGRE, a gente também está desenvolvendo uma pesquisa sobre vulnerabilidade hídrica no estado de Santa Catarina, cruzando informações de usuários de água, de monitoramento e também verificando em qual município como tem a estrutura hídrica suficiente para atender aquela demanda, principalmente no que diz respeito à agropecuária ou também ao abastecimento público ou o setor produtivo. A gente pretende, a partir desse mapeamento, que vai estar disponível, depois a gente vai lançar isso a partir do ano que vem, ter aonde deverá ser melhor investido o dinheiro público para que possamos minimizar esses efeitos que a gente vai ter ao longo dos próximos anos. Bem, era isso. Me desculpe se eu passei do tempo e agradeço a vocês o meu contato de informações e estamos sempre à disposição para esclarecimentos. Obrigado. Agradecemos, então, ao professor Guilherme. Passaremos, então, à segunda apresentação desse painel com o Eloy Ronald, da Smart Citec. Da mesma forma, fica à vontade para as suas considerações. Boa noite a todos. Também é um prazer estar aqui na minha terra natal, onde que podemos falar um pouquinho, comunicar com vocês, aprender com o professor Guilherme, também com o professor Tucci, que logo em seguida estará aqui nesse painel, trazendo grandes informações que com certeza vão nutrir o nosso conhecimento. Quero parabenizar inicialmente a palestra dada agora então pelo professor Guilherme, que é importantíssimo conhecer e saber como que a EPAGRE está tratando, em especial, Guilherme, saber que a EPAGRE está olhando realmente o problema e tomando novas ações e atitudes, olhando para o problema e não seguindo o mesmo rumo, independente do que está acontecendo. Então, isso é louvável e é importantíssimo trazer esse conhecimento para todos, para também saberem de que dá para buscar informações na EPAGRE, CIRAM, que tem esses dados, e que isso poderá ajudar a mitigar ou minimizar grandes prejuízos que foram apresentados aqui. Bem, a minha fala de hoje, ela não vem falar do desastre. A minha fala de hoje, ela vem falar sobre como que nós podemos tratar as informações dos desastres, para que essas informações possam, então, melhorar a nossa tomada de decisão. Porque nós sabemos o que acontece, nós sabemos que tem histórico, nós sabemos que tem dados sendo coletados. Habilidade e integração de sistemas. Tá? Através do quê? Através de criação de espaços de dados, onde que nós vamos implementar padrões
e, a partir desses padrões, poder ter resultados melhores e mais assertivos, fazendo com que essa integração venha a nos facilitar nas tomadas de decisões. Para falar, então, um pouquinho sobre a FAIR, que não é uma entidade brasileira, é da Comissão Europeia, é onde que está sendo baseado todo o nosso framework. Tá? Então, ela é uma ferramenta disponibilizada, importante, pessoal, open source, ou seja, gratuita, não é cobrança, não é cobrada, é aberta. Então, qualquer um que quiser explorar esse framework da FAIR pode utilizar sem ter que pagar nenhum tipo de licença. Tá? A FAIR está organizada dentro de uma fundação. Essa fundação está sediada na Alemanha e ela tem diversas outras organizações. Importante, elas têm membros que atuam diretamente, mas o que eu quero destacar aqui é que ela criou mais de 980 modelos de dados. Ou seja, nós não precisamos reinventar alguns modelos de dados. Por quê? Nós utilizamos esses data models para ser aplicada a metodologia de determinados dados e, a partir disso, nós já geramos a informação. Então, a utilização dos data models da FAIR nos abrevia, nos economiza muito tempo de tratamento do dado. Mas nós temos que entender o porquê que esses dados eles podem ser criados, modelos, e como que nós, no Brasil, tratamos esses modelos. Tá? A Europa, há mais de 20 anos, ela tinha o mesmo problema que nós temos ainda hoje. Tá? Onde que os dados estavam em silos, ou seja, eles existem, mas um é dado das cidades, outro é dado do governo, outro é dado da mobilidade, outros são de residência, outros são de dados de empresas, fábrica, indústria, comércio, e assim vai. E aí nós verificamos também que tem vários órgãos criando, coletando, escutando dados, ouvindo o que está acontecendo e armazenando esses dados. Só que estão armazenando nos seus silos. É normal que, por não ter uma padronização, de que nós, no Brasil, cada um cria um software, um sistema que lê o dado 1 e, para poder integrar com o dado 2, cria uma API ou um software de integração e vai integrando com o dado 2. Só que ele não acontece a integração com o dado 3, nem com o dado 4, nem com o dado 5. E essas informações, e muito bem trabalhada e comentado pelo professor Guilherme, elas são importantes para a tomada de decisão. Mas se elas estão segregadas, se elas estão separadas, como que eu vou poder tomar uma decisão mais assertiva se ela existe a informação, mas eu não estou conseguindo juntar? Então eu pego uma informação daqui, outra dali, outra separada, e podem, e aí nós comentávamos com o professor Guilherme também, pode haver ruídos dentro da informação. E quem que vai tirar o ruído? Quem que vai tratar aquela informação para que ela fique padronizada, para que nós conseguimos, então, obter o melhor resultado da informação? Então, ela precisa ser trabalhada. O que a Europa fez? Ela criou uma comissão e começou a tratar a padronização dos dados. Essa padronização não tinha objetivo, é claro, de pegar todos os dados e padronizar. Já mostro na tela seguinte. O que acontece, então? Nós estamos gerando dados diversos, em uma camada inferior, sem padronização. Esses dados sobem em uma outra camada, que são feitas integrações. E aí depois nós vamos lá para a questão de BIs, resultados, informações. O que eles criaram nesse meio? A FAIR criou um conector, onde que separou dados que são comuns e que esses dados comuns pudessem ser padronizados, tratados de uma forma onde que quem gerasse a informação pudesse gerar dentro de um modelo, que é aqueles data models, que tem mais de 980, e a partir desse modelo, a integração é muito mais assertiva. Diminui, então,
erros de interpretação e traz um dado muito melhor para quem está recebendo, para vocês engenheiros, para vocês agrônomos, para quem está usando aquele dado. Então, o que nós temos? O dado completo, mas uma camada deste dado é o que vai ser tratado de padronização. Apenas uma camada. Só que esse dado padronizado, nós vamos falar também sobre o compartilhamento desse dado. Bom, se ele existe em um local e existe no outro, como que eu vou compartilhar ele de qualquer forma? Não. Lá na Europa, foi criado, então, um instituto, para que esse instituto discutisse de uma forma neutra a padronização dos dados, para que eles pudessem, então, de uma forma padronizada, pudessem ser compartilhados. Como nós não temos legislação que faz isso, na Europa também não tinha, eles criaram organismos, entidades que pudessem fazer isso. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, além desse instituto, então, que está aqui lá no cantinho, que é utilizado lá, aqui no Brasil foi criado também um instituto que tem o mesmo objetivo: discutir o dado, criar uma padronização, estabelecer algumas regras para garantir a soberania do dado, para garantir aquilo que vai ser compartilhado do dado seja realmente aquilo que aquela entidade que estava com o dado em seu poder autorizou o compartilhamento dela. Então, para que o dado autorizado não seja distorcido e a comunidade, a entidade, quem compartilha dado, imagine que diga assim: ah, mas eu não sei para onde que está indo o meu dado, como que ele está sendo utilizado. Então, foi criado também, aqui no Brasil, um instituto. Um instituto com objetivos e finalidades semelhantes ao criado na comunidade europeia. Dentro da minha fala de hoje, então, quais são as atividades ou quais são os modelos de uso que estão sendo feitos através da Smart City Tech para incentivar esse uso de espaços de dados compartilhados para criar, então, a interoperabilidade de todos esses sistemas. Os espaços de dados, então, são um ambiente comum, onde que são recepcionados os dados, é tratada, então, a soberania desses dados, ou seja, a qualidade do dado, a forma que ele pode ser transmitido, a interoperabilidade dele, e aí nós vamos falar de economia de dados. Tá? O professor Guilherme falou de prejuízo, nós estamos falando de monetização, economia. Porque um dado, uma vez gerado, a IPAGRE tem um custo para gerar aquela informação, para instalar estações hidrometeorológicas, e que eles compartilham com o CEMADEM, com outros órgãos, mas existem tantos outros equipamentos instalados pelas próprias prefeituras, por outros órgãos e privados. Ora, se eu tenho muito mais, uma base de dados muito maior, é óbvio que eu vou conseguir uma qualidade de dado melhor também. Por quê? Porque esse dado, se eu tenho uma estação, eu tenho que confiar nela. Se eu tenho duas estações, eu já tenho esse dado para avaliar se o dado anterior está bom ou ruim, descartar o que está errado e corrigir. Se eu tenho um conjunto de estações compartilhados, eu consigo fazer uma melhor avaliação, descartando as pontas, escolhendo aquele dado mais assertivo. Então, vocês vejam que o que nós estamos dizendo e operacionalizando dentro da Smart City Tech não é a criação do dado, não é a implantação e instalação de equipamentos, e sim trazer esses dados para o espaço de dados comuns, para que eles sejam tratados, interoperados e que tragam, então, uma economia para não precisar gerar 2, 3 vezes a mesma informação, que utiliza a informação que já está disponibilizada e que não está em um ambiente comum
e que tenha segurança e conformidade. O que nós fizemos, então? Como startup, nós temos que fazer um MVP para validar o modelo e dizer se isso funciona ou não funciona. A nossa MVP foi feita dentro da Associação de Municípios de Tubarão, que é a Murel, na região sul do estado de Santa Catarina. O que motivou a Murel a desenvolver ou querer conhecer os dados que estavam dentro da sua região? Enchentes que ocorreram. Ou seja, historicamente, eles têm os dados do que aconteceu. Eles sabem que morreram pessoas que não puderam salvar vidas porque eles não tinham dados e informações para agir no momento certo e fazer algum tipo de proteção, mitigação, ou até mesmo evitar que ocasionasse tantas mortes. O que a gente verificou com o evento recentemente no Rio Grande do Sul, que conseguiram salvar muitas vidas porque agiram de forma não tão preventiva, mas ativa pela organização, Defesa Civil e tantas pessoas que acabaram ajudando e que ajudaram também a salvar muitas vidas. Históricos 2022, onde que enchentes históricas aconteciam em uma quantidade de volume, e aí verificado no mês que isso acabava trazendo uma distorção bastante grande. Novamente, a IPAGRE tinha essas informações, ou tem as informações, o CEMADEM tem, a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina tem, os órgãos têm. Mas a quem interessa a informação? Será que tinha a informação necessária para tomar a decisão? E aqui foi um dos motivos que o Celso, que estava apresentando com nós, e essa é uma tela dele, que eu acabei trazendo para a nossa apresentação de hoje, ele administrava o presídio, e lá tinha 800 apenados. E aí eles já estavam com a inundação em determinada altura, e ele não sabia se ele tirava 800 pessoas da cadeia, se retirava elas, ou se deixava lá. Qual decisão dele tomar? Aí ele ia ligar para um, ligar para o outro, ligar para o outro, ligar para o outro, para tentar ter uma informação correta para tomar a decisão assertiva. Eles acabaram retirando esses presos por um carreiro, e na história que contada ali, que apenas tiveram 6 fugas. Mas realmente alagou, tá? Todo o presídio. E se ele não tirasse? Quantas pessoas iam morrer? De quem que seria a responsabilidade de tantas mortes por não saber o que fazer, por não poder tomar decisão? E tirando o risco que ele estaria colocando de colocar esses 800 apenados na rua, onde que ele não poderia fazer isso. Então, são decisões que, no momento de crise, alguém tem que tomar. Se eu tenho informações, eu tomo a decisão mais correta, mais assertiva. Então, o que nós precisamos? Que a Defesa Civil, os comitês das bacias de rios que existem espalhados aqui dentro do estado de Santa Catarina, estejam mais bem organizados. Mas não só bem organizados, que eles tenham dados, informações, e que as informações existam, mas que eles tenham essa informação existente. Então, o que o pessoal fez? Foram até a IPAGRE-CIRAM, conseguiram os dados, foram até o CEMADEM, conseguiram dados, e a partir disso, criou-se então a Murel Conectada. A Murel Conectada nada mais é do que aqueles mapinhas que o professor Guilherme nos apresentou, onde tem uma série de estações que já estão lá, nenhuma foi colocada por eles, e que essas estações já estão gerando dados, mas eles estão acompanhando e vendo. A partir disso, eles verificaram que tinham vazios, e aí eles tomaram a decisão correta de aonde que eles iam colocar o investimento. De novo, Guilherme, utilizando a tua fala, o dinheiro público é o mesmo. Então, se eu aplico no lugar errado, eu estou gastando 2 vezes, gastando errado. Se eu tenho informação, se eu sei onde que elas estão, eles aplicam correta. Nós tínhamos prefeitos, isso é histórico do que eles contaram para nós, quando estávamos trabalhando no desenvolvimento desse projeto,
de que eles tinham informação de uma régua, que eles batiam uma foto, tinha uma continha na mão lá, que eles iam lá, faziam, diziam assim, se chover mais tantos milímetros, lá naquele lugar aqui vai alagar. Então, sendo que tinham equipamentos no mesmo município e que ele podia ter essa informação. Sendo que esses sensores, além de sensores que pudessem medir o volume de chuva, que é a precipitação e outras informações que estão gerando através de sensores das estações e outros, pudessem ser feitos. Mas o que traz de novidade a FIRE? Além de trazer um painel que possa trazer equipamentos com foco na questão de clima, ela pode trazer outros equipamentos. E aqui naqueles desenhos de câmara fotográfica, é porque nós podemos conectar também, além de estações, podemos conectar câmeras. Aqui é a tela gravada, mas é um vídeo que está sendo feito em tempo real. De novo exemplo, o prefeito ia lá para verificar se o rio subiu ou não subiu de madrugada. Com isso aqui, basta colocar um sensor de régua, e aí você pode gerar um alerta, e esse alerta pode ser comunicado a quem deva ser comunicado. Ou seja, você consegue visualizar, sem precisar ir, e você consegue utilizar equipamentos para que ele possa te traduzir informação e colocar isso em plataformas. Outros exemplos que eu posso trazer para vocês são aqui mesmo do Comitê do Rio do Peixe. Aqui em Fraiburgo, especificamente, tem 2 estações do CEMADEM. Quem monitora, quem tem informação? Quem é engenheiro daqui que sabe que tem estações do CEMADEM aqui em Fraiburgo? Quem já viu esses dados? Quase ninguém. Mas tem. É uma estação que foi paga com dinheiro público, que está gerando dados, que estão instalados em Fraiburgo, estão ativas, inclusive. O sistema detecta se ela está ligada, desligada, se está gerando informação, não está gerando, porque a informação é em tempo real. E às vezes essa informação não está chegando, não está indo ou servindo para ninguém. Apenas para o CEMADEM, para gerar uma informação, para mandar para a ANA, para mandar para os Estados Unidos, para gerar dado. Mas interessa ser dado somente para eles? Interessa para Fraiburgo no momento de crise, no momento que precisa tomar uma decisão. Então, aqui você consegue olhar a quantidade de chuva, historicamente, de quanto foi feito, e, a partir disso, criar alertas e mandar esses dados para onde deva ser mandado. Outro exemplo é um exemplo privado. A Associação Catarinense de Tecnologia do Estado de Santa Catarina fica no norte da ilha de Florianópolis, e ela tem dentro da sua sede uma série de equipamentos, tá? E esses equipamentos estão gerando informações, tá? Então, lá dentro eles têm sensores de temperatura, de umidade, de qualidade do ar. E pode ser colocado numa mesma plataforma, e o gestor daquela entidade, que é uma associação, ele pode gerenciar isso de forma distante e poder ter um painel com alertas, com informações de aumente, diminui, melhore. Ou seja, além do gestor, ele pode direcionar esses alertas para quem ele quiser, porque o sistema vai chegar a determinado ponto, vai ser criado um parâmetro e ele vai devolver essa informação para quem tem que devolver. Vejam que o que nós estamos colocando aqui é só tecnologia, é uma escuta. É um sistema que está ali instalado dentro do equipamento que já está gerando informação, só que está dentro de um monitor de uma pessoa que está cuidando, dentro de uma sala, mas essa informação às vezes não está chegando aonde que tem que chegar. E aí, o que nós podemos fazer em outros exemplos? Utilizando defesa civil, que tem um mapa cheio de informações, onde que chove, onde que tem informações, e aí nós podemos ter uma série de dados parametrizados e orientados para serem encaminhados àqueles que necessitam. Ou seja, nós vamos disparar informações para que elas sejam melhor utilizadas. O que se espera com tudo isso? Que possa se obter subsídios, então, para que esses subsídios possam desenvolver um bom plano de contingenciamento
e que possa ter uma estrutura que garanta essa comunicação eficaz. Porque a comunicação errada de um dado que eu não conheço a grandeza, que eu não sei para que serve aquele dado, e se eu ver aquele dado, eu posso imaginar de uma forma. Para quem é engenheiro, trata diferente, para quem é agrônomo, trata diferente. Mas como o professor Guilherme colocou, lá eles têm diversos profissionais especializados no tratamento do dado, na limpeza desse dado, para que ele seja entregue de forma clara, correta. A questão é que ele tem que chegar. Então, os espaços de dados, eles fazem com que o dado chegue. Quem gerencia, quem recepciona os dados, trata eles de forma precisa, porque ele tem uma informação garantida. Ele vai poder dar informação para a imprensa de uma certa forma, que é diferente do dado técnico que ele recepciona, porque ele interpreta, ele vai tratar aquele dado. E ele também não vai trazer o pânico para a população, que apenas vê um dado sem conhecer a grandeza e acaba criando um problema ao invés de ajudar a resolver o problema. Aqui é só um print importante também, para verificar que essa iniciativa de uso da FAIRO no Brasil, ela já vem sendo acompanhada pela Assembleia Legislativa do Estado. Já tem um projeto de lei, é bem recente, 22/7, publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, ao qual já tem um projeto de lei que incentiva que o próprio Estado crie suas padronizações ao contratar sistemas de tecnologia, para que, a partir desses padrões, a interoperabilidade, a interconectividade desses dados seja mais facilitada e mais assertiva. Indo para o final, então, qual que é o nosso objetivo? Que é transformar cidades em ecossistemas inteligentes, trazendo, então, essas conectividades avançadas. Aqui eu deixo o meu contato, e-mail, telefone. Se alguém precisar mandar ou pedir informações, se quiser mais detalhes, fiquem à vontade. E também fico aberto às perguntas que se virão, afinal, estaremos disponíveis para respondê-las. Muito obrigado novamente pela oportunidade a todos. Agradecemos, então, ao Eloy Ronald. Neste momento, então, a gente vai iniciar com a participação do professor Carlos. Antes da explanação dele, gostaríamos de convidar para que suba, então, aqui ao palco para mediar, então, o painel logo após a apresentação do professor Carlos Tucci. Convidamos ele, que é mestre em Engenharia Ambiental pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, FURB, graduado em Engenharia Ambiental pela Universidade do Contestado, com experiência na área de Engenharia Ambiental, com ênfase em hidrologia, recursos hídricos e licenciamento ambiental, atuando principalmente nos seguintes temas: monitoramento hidrológico, modelagem ambiental, gestão ambiental e recursos hídricos. Atualmente é gerente de atuação governamental do Sim Catarina, o Consórcio Interfederativo Santa Catarina, presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe, vice-presidente da ACEAF, Associação de Engenheiros e Agrônomos de Fraiburgo. Convidamos, então, ele para que suba ao palco também para mediar, Maurício Perazzoli. Agora passaremos, então, para o terceiro painel, de modo virtual. Quem está participando, contribuindo com o debate acerca do tema é o professor Carlos Eduardo Morelli Tucci, engenheiro civil, PhD em recursos hídricos pela Universidade do Colorado, é diretor de hidrologia e consultor para o Banco Mundial e entidades como BID e CAF, professor emérito da UFRGS, com reconhecimento internacional e diversas publicações na área. O mesmo está disponível em tela e a gente passa a palavra para que ele fique à vontade para as suas colocações. O professor está nos ouvindo? Sim.
Então, fica à vontade para fazer suas Eu colocações. vou colocar a apresentação, então. Professor, só para te informar também aos presentes, o canal utilizado aqui é um canal do CREA, então... O canal utilizado é um canal do CREA, então a liberação enquanto anfitrião da reunião do Zoom é disponibilizada pelo CREA. Foi efetuado tudo certinho, os testes, só que a gente reconfigurou o aplicativo para colocar ele em português. Nessa inversão, o padrão apagou. Então, a gente acabou ficando sem essa possibilidade. Mas a gente já entrou em contato com o CREA, ele já está online, inclusive, e ele liberando aqui a gente. Agora ele liberou. Professor, agora você consegue fazer o compartilhamento? Agora sim. Então, beleza. Pode tentar compartilhar agora. Perfeito, Leal. Sim. Muito obrigada, tá, pelo suporte. Obrigada também ao pessoal aqui presente pela compreensão. É a primeira edição em que a Associação de Engenheiros e Agrônomos aqui de Fraiburgo, a CIAF, inclui dentro da programação do Enginova essa possibilidade híbrida, né, da realização. Agora sim já está possível. Leal, a gente agradece então a tua... Alô, Jô? Leal, tudo certo, ele já está conseguindo transmitir e agora a gente vai dar então, vai passar a palavra ao professor Carlos então para que ele possa conduzir a sua apresentação compartilhando sua tela. Obrigada, professor Carlos, pela compreensão. Fica à vontade para as suas colocações. Ok, acho que podemos começar, né? Pode começar, fica à vontade. Bom, estão me ouvindo? Estamos. Bom, então, como tínhamos combinado com relação à preparação e recuperação de eventos climáticos, o primeiro ponto que eu queria colocar é a importância de entender a variabilidade e mudança climática. A variabilidade é a variação do clima ao longo de muitos anos, desde o início, e a mudança climática é o efeito mais recente. Se vocês olharem aquela figura da direita, vocês vão ver que a temperatura do globo, desde mais ou menos 600 depois de Cristo, até recentemente, no início, até 1200, a temperatura estava acima da média, próximo dos valores até recentes, né? Depois ele cai para a média e aí ele nos anos 1400 até 1850 tem a pequena era do gelo, que vem até próximo de 1900 e pouco, e entra em 1950 ele cruza novamente a média e começa a subir, e subindo acima daqueles valores históricos. Portanto, esse período mais recente, esse é o período fundamentalmente de aumento da temperatura, além daquilo que era da variabilidade, que é devido à mudança climática. O que é a mudança climática? É resultado do aquecimento do efeito estufa ampliado, porque o efeito estufa mesmo sempre existiu na Terra, há muitos anos que existe, e que fundamentalmente ocorre pelo seguinte: você tem a radiação de onda curta que entra na atmosfera, atravessa e chega nas superfícies da Terra. E uma parte se reflete, que é o albedo, e uma parte ele gera calor e gera uma onda de calor. E essa onda de calor, de comprimento longo, não consegue atravessar a atmosfera, onde tem nuvens com H2O e também gases de efeito estufa. O que se discute da variabilidade climática é o aumento desse efeito estufa nas últimas décadas, em função da emissão de maior gás na atmosfera. Aumentando a quantidade de gases, aumenta esse efeito. Então, esse aumento da temperatura
devido a esse aumento de gases na atmosfera e amplificação do efeito de aquecimento global. Para vocês terem uma ideia como se reflete, aqui nós temos a enchente que ocorreu em 1941 no Rio Grande do Sul, e a de 2024. A de 1941 é a azul e a de 1920 a 2024 é a vermelha. Se vocês notarem, são eventos muito semelhantes pelas características climáticas, principalmente por um efeito de bloqueio atmosférico, que tudo que vinha de frentes, ela ficava na região, amplificando o período chuvoso. No período de 41, vocês notam pela chuva que está em cima, na parte superior, que levou mais de 15 dias de chuva para chegar ao pico que ocorreu em 41, que coincidentemente ocorreu em maio também, com diferença de poucos dias. E em 2024, as chuvas ocorreram em apenas 5 dias e foram muito intensas, muito mais intensas que aquelas que ocorreram em 41, gerando um volume muito maior. Essa característica de evento mais intenso em duração menor é típico do aquecimento global das temperaturas mais altas. Então, mostra no evento de 2024 que o evento seria semelhante, mas ele foi amplificado pelos condicionantes de mudança climática. Então, o efeito da mudança climática é ter eventos mais intensos, extremos, da mesma forma que secas intercalado com períodos de seca. Tende a acelerar esses processos e isso mostra nessa figura, comparando os dois eventos. A adaptação da mudança climática, o que ocorre? Nós estamos acostumados a dimensionar em engenharia praticamente tudo com séries estacionárias, ou seja, nós pegamos séries do passado e dizemos elas vão acontecer no futuro. Ou seja, que as estatísticas dessa série não variam com o tempo. No entanto, com o efeito climático, nós temos séries não estacionárias, porque há uma tendência delas modificarem suas características estatísticas em função desses novos comportamentos. E para isso, então, portanto, é importante entender qual é o tipo de ampliação do risco existente e adaptar a sociedade a esses novos condicionantes climáticos devido a esses eventos. Então, os estudos e projetos necessitam levar em conta o efeito de mudança climática, usando os cenários climáticos previstos no IPCC, e a gente sabe, pelas previsões do IPCC, que os principais efeitos, as grandes mudanças, vão ocorrer depois de 2050. Mas já está acelerando. Nos últimos 11, 12 meses, nós tivemos os 11, 12 meses do ano mais quentes de toda a história de registro de temperatura, desde 170 anos de registro observado. Então, é o exemplo que um estudo há pouco tempo atrás que nós fizemos, na revisão do vertedor de Itaipu, nós consideramos os efeitos de mudança climática. Falando diretamente de inundação, nós temos dois tipos de inundações fundamentais. A inundação ribeirinha, que é quando o rio sai do leito menor, os rios médios e grandes saem do leito menor do rio e inunda a vizinhança no leito maior e impacta aquela população que ocupou aquela área de inundação. Esse não é um problema novo, ele conviveu com a sociedade desde o dilúvio ou antes, né? E já os egípcios, no período egípcio, há mais de 3, 4 mil anos atrás, já adotava critérios para inundação de não ocupar as margens do Nilo, as duas margens do Nilo, para evitar problemas de inundação. Portanto, o problema não é novo, soluções tem há 3.200 anos atrás, o problema é que a população não considera esse risco e vai ocupando até as margens do rio e sofre quando isso ocorre. Então, essa é a inundação ribeirinha. A drenagem urbana já é outro efeito
um comportamento diferente. São pequenas bacias urbanas que são todas impermeabilizadas, com canalização, que fazem com que a vazão máxima de um evento rural seja 1/7 de uma vazão máxima de um evento numa bacia urbana, que aumenta 700% a vazão devido a esse efeito. E a cidade fica transferindo enchente de um lugar para outro, dependendo da sua urbanização. Então, esse é um problema que tem custos significativos e ocorre com muito mais frequência, porque são em bacias pequenas e basta qualquer enchente de 2, 3 anos para já gerar um grande impacto. Só que não foi esse tipo de inundação que ocorreu agora no Rio Grande do Sul. Foi a inundação ribeirinha. Na drenagem, os grandes problemas são aumento da vazão em sua frequência, devido à impermeabilização e à canalização, aumento da carga de resíduos sólidos, aumento de poluentes, erosão e escorregamento de encostas devido à falta de drenagem, ocupação e doenças de veiculação hídrica. Aqui é uma imagem de tendência em Belo Horizonte do crescimento da população e do crescimento da frequência de enchentes. O que acontece no ciclo hidrológico urbano? Você tem uma região como essa aqui de cima, mostrando toda ela com vegetação e permeável, onde só tem escoamento 10% do escoamento, do volume precipitado que escoa. Quando você impermeabiliza, 45% ou mais escoam, aumentando de forma significativa, reduzindo a evapotranspiração, diminuindo a recarga dos rios e aumentando significativamente as enchentes. Numa cidade, o que acontece? Você tem o hidrograma esse que é natural, que está aqui à direita, tracejado. Quando faz o primeiro loteamento, a vazão aumenta para cá. Quando faz o segundo, aumenta para cá. E aí, quando termina de urbanizar tudo, ele já está com 7 vezes o aumento de vazão. Então, toda a população que está jusante desse ponto vai sofrendo com esse aumento constante de impactos em função da urbanização. E as prefeituras não controlam esse impacto e transferem, na realidade, estão sendo aprovando esses projetos que geram os impactos dentro da cidade. E elas, se processassem as prefeituras nesse caso, elas seriam sempre ré, nesses casos, e corresponsável pelo problema de impacto de inundação. Isso mudou nos países como os Estados Unidos, justamente com a preocupação de ação na justiça dos moradores contra a prefeitura por aprovar loteamentos dessa forma. No Brasil, nós não temos absolutamente nada. Só algumas cidades que eu trabalhei nos planos diretor de drenagem que eu consegui colocar uma regulação que controla isso, que é de Porto Alegre, Brasília, Teresina e Campo Grande. As outras todas, quem sofre inundação pode processar a prefeitura que, obviamente, ele está sofrendo inundação devido àquela urbanização que foi aprovada nos projetos de loteamento. Efeito cumulativo da bacia, desenvolvimento de redução na estiagem. Outros problemas que ocorrem é a grande erosão das superfícies urbanas devido ao aumento do escoamento superficial, esse aumento da velocidade e aceleração do escoamento superficial. Você gera essas áreas degradadas dentro da cidade. Você tem sedimentos e lixo. Num primeiro momento, no Brasil, nós temos um grande problema. Quando você faz um novo empreendimento imobiliário, a primeira coisa que o empreendedor faz é tirar toda a vegetação da superfície. Ao fazer isso, ele está gerando 100 vezes mais sedimentos que antes. E isso não tem nem legislação no país para controlar isso. Nos Estados Unidos é crime. O cara pode ser penalizado severamente por fazer algo dessa natureza. Nós, no Brasil, não temos nada. A única legislação que tem do CONAMA 357 trata de poluição pontual, e isso é poluição difusa. Não tem isso nem para a área de construção civil e nem para a área de mineração. Então, nós estamos acéfalo em termos de legislação do país.
E nós temos ainda, na fase primeira de desenvolvimento urbano, você tem um grande aumento de carga de sedimentos que vai parar na rede de pluviais, de drenagem, e vai entupindo o sistema, né? Que tem um custo anual muito alto de manutenção, se fizesse manutenção. Para vocês terem uma ideia, nós em 2023 fizemos o custo de operação e manutenção da cidade de Porto Alegre toda, e o custo chegou a 200 milhões por ano de um serviço adequado. E temos então a fase de desenvolvimento, a fase desenvolvida, quando diminui a produção de sedimento e aumenta o lixo, não elimina, mas diminui. E aí você vê todo esse processo, que nós temos uma grande quantidade de lixo que vai parar na rede de drenagem, uma poluição generalizada na cidade. Você tem e o total em resíduos sólidos, pessoas não contabilizam uma coisa, eles contabilizam o que coletam, contabilizam a limpeza urbana, mas não contabilizam o total que vai para a drenagem. Ele geralmente, quando o serviço é muito ruim, de 5 a 10% do sedimento gerado. Quando ele é bom, ele é menos do que 1% do serviço gerado, de total dos sedimentos coletados nas casas e na limpeza urbana. Aqui é a qualidade da água pluvial, que é uma das fortes contaminantes, principalmente no dia de chuva. E essa aqui não tem legislação nenhuma no Brasil. Se vocês olharem, aqui são garrafinhas de amostras. Isso aqui é 15 minutos da hora, começa a chuva. Aí você tem uma garrafinha marrom, dali mais 5 minutos outra garrafinha marrom e outra preta e preta. Ou seja, a maior parte da carga de poluente vem na primeira parte da chuva, que representa mais ou menos 25 milímetros de chuva. Os primeiros 25 milímetros traz toda essa carga. E tem muita carga de chumbo, cádmio, zinco, cobre, além de DBO, nitrogênio e fósforo em menor proporção. Mas essa carga é de metais, principalmente, que transformam os riachos urbanos em fonte de metais. Nas inundações ribeirinhas, o problema é esse. Você tem o rio passando na cidade e a população ocupando a várzea do rio. E provoca esse tipo de cenário. Cenário que, à medida que a cidade ocupa e o constrói, ela vai aumentando a inundação para montante em função do efeito de remanso da obstrução do escoamento, né? O principal problema, a população ocupa o lugar esses lugares quando é seca e depois inunda. E o leito menor geralmente tem um tempo de retorno da ordem de 2 anos. Tudo que passa de 2 anos começa a atingir o leito maior. Aqui é a enchente da região metropolitana de Porto Alegre, maior evento em 125 anos de dados. Combinação do El Niño, Oceano Atlântico quente, bloqueio meteorológico, sistema de alta pressão. Ocorreu antes, em 41 e 83, processos similares. Nesse evento, houve indicações de mudança climática devido à curta duração, aquilo que eu falei antes. Impacto de 172 mortes, 500 mil deslocados e destruição de propriedade. Em Porto Alegre tinha um sistema de proteção de cheias que não funcionou porque não teve manutenção e não tinha certos dispositivos que evitariam a entrada de água em Porto Alegre. Se eles tivessem com manutenção adequada e funcionando como de forma adequada, praticamente só uma parte da cidade que inundaria, que seriam as partes desprotegidas, e uma parte que o projeto do dique subestimou a cota quer dizer, o projeto não subestimou, quem subestimou foram as pessoas ao construir uma cota muito menor do que a cota de projeto. Em Canoas e São Leopoldo, as cotas não foram suficientes e o dique rompeu. Portanto, foi um fracasso razoável nas medidas de controle existentes na proteção da enchente. Medidas na drenagem urbana. Como que você desenvolve planos e controle de drenagem urbana? Primeiro, nós não temos serviço de drenagem urbana no Brasil. Fazer plano sem ter instituição é jogar dinheiro fora porque não vai acontecer nada, né? E não acontece nada porque não se tem recuperação de custo com taxa de drenagem,
para esse serviço. E pagar, todo mundo já está pagando, paga em prejuízo, só não paga em serviço. O melhor é pagar em serviço. No entanto, dificilmente os prefeitos não querem botar uma taxa de drenagem, porque tem medo da população de colocar mais uma taxa. Então fica um círculo vicioso de não acontecer nada. Mas o que você precisa? Você precisa de um plano de drenagem, onde você trabalha cada uma das subbacias dentro da cidade, isso aqui é as subbacias de Porto Alegre, isso foi feito em 2000, essa parte interna da cidade. Foram feito o plano de todas as 27 bacias, né? E dentro de cada plano desse, você determina quais as pequenas obras que você vai fazer para controlar a enchente para um determinado risco de probabilidade, ou seja, resolver o problema presente. A regulação de drenagem é a legislação, que pode ser na forma de lei, de decreto, ou até de uma resolução da agência reguladora, no sentido de que tem um padrão para você fazer essa regulação, em que toda e qualquer nova propriedade tem que obedecer essa regra de construir as soluções dentro da propriedade, né? É, quando eu apresentei isso, foi uma grande discussão em todas as cidades. Todas diziam, mas por que eu tenho que fazer isso agora? Aí uma vez eu estava falando isso, eu falei, olha, o que está acontecendo hoje é que a população vai, constrói a sua fase de construção, aumenta a área impermeável, joga isso para macrodrenagem, e a prefeitura amanhã tem que investir em obras de macrodrenagem para resolver o problema. É como se ela vai ao restaurante, almoça e manda conta para a prefeitura. O que a gente quer é evitar que isso continue acontecendo. Então a regulação é para isso. E hoje todas as cidades, como as cidades americanas, deveriam ter algo parecido. E a prestação de serviço, que você, para fazer a manutenção, né, toda a rede de pluviais e ter, controlando a regulação de drenagem e todos os serviços municipal, você precisa de um prestador de serviço. Quanto custaria uma taxa de drenagem hoje? Nós estimamos em Porto Alegre que ela custaria da ordem do ano passado, o preço do ano passado, da ordem de 35 a 40 reais, né? O que não é um valor absurdo por propriedade mês. Medidas de inundação ribeirinha. A principal medida, as medidas estruturais geralmente têm um custo muito mais alto e não tem viabilidade econômica, ou seja, a obra é mais cara do que o benefício de construí-la, que é reduzir a enchente, né? Ou, em alguns lugares, ela é viável quando você tem uma cidade muito grande, uma população, e, portanto, os benefícios vão ser maiores. Então, a obra estrutural, e nem sempre você pode construir obras, mesmo querendo, você não pode construir um dique de 20 metros de altura. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, você teve cidades que fizeram variação de 20 metros. Um dique você vai construir no máximo de 6 metros de altura. Então, é só para variações pequenas. Barragem só para bacias muito pequenas. No Rio Grande do Sul, você tinha em Lajeado 30 mil quilômetros quadrados, não era possível fazer nenhuma barragem, nenhum dique, né? E mexer em seção de rio, nós não falamos em milhões nem bilhões de reais, em bilhões de dólares, né? Portanto, não é viável. As medidas estruturais, no entanto, são as mais utilizadas a nível internacional, onde você tem o zoneamento de inundação no município, previsão e alerta e um programa de seguros. São as principais medidas não estruturais. Aqui é o zoneamento, por exemplo, a área de 100 anos de tempo de retorno próximo de Taquara, no Rio Grande do Sul, e depois tem um outro gráfico que mostra a zona de passagem da enchente, que é essa determinação que eu estou mostrando aqui. O sistema de alerta, o que nós temos hoje? Nós temos sistema de alerta só para chuva, nós não temos a vazão e o nível. O que adianta dizer para uma cidade que vai acontecer tantos milímetros? Para ele é algo que não diz nada, porque ele não sabe o nível que vai chegar perto da casa dele e a área que vai ser atingida. Então, isso não tem utilidade. Então, os sistemas nacionais que nós temos só tem sistema de alerta de chuva. Então, não serve, não tem utilidade objetiva para alertar a população e para a defesa civil. Para isso, você tem que ter um sistema telemétrico e ter a modelagem
de previsão de chuva e previsão de vazão. Com isso, você vai prever. E aí você tem que ter topografia. Pelo menos Santa Catarina tem a vantagem de ter topografia de metro em metro e precisa ter a batimetria dos rios. Com isso, você não só prevê o nível que vai ocorrer, como mostra a área que vai ser atingida. E aí a Defesa Civil pode atuar naquilo que é fundamental. A previsão, como eu falei, você precisa previsão meteorológica e hidrológica. Normalmente você tem antecedência nowcasting, que é em 2, 3 horas, e até 14 dias na frente, que é curto prazo. Aqui você tem a chuva observada e a chuva prevista. E aqui o modelo hidrológico vai te dar o nível e a vazão no local de interesse. Para isso você precisa daquelas informações de topografia e batimetria do rio para calcular as áreas atingidas. Nós fizemos nessa enchente, desde o início da enchente, nós já tínhamos feito um modelo conta própria o ano passado, em setembro, quando teve a enchente. E aí, depois, nessa enchente, a gente foi prevendo. Todos os dias tinha previsão para 14 dias na frente, em Porto Alegre, com resultados muito bons. Né? E nós usamos a previsão meteorológica, o modelo hidrológico, e previmos com 10 antes, 10 dias antes, com resultados bastante confiáveis para Porto Alegre. Aqui, áreas inundadas. Né? E a gestão de inundação é um problema que no Brasil a gente não tem nada. Nós perdemos 70 bilhões por ano com inundação ribeirinha só e não temos nenhuma gestão. Em 2023, num contrato que nós trabalhamos para a ANA, financiado pelo BID, nós fizemos uma proposta de gestão de governança federal e estadual, através da Lei 9433, e uma governança local através da Lei de Saneamento. Aqui são os aspectos da governança federal, onde a gestão de inundação ribeirinha seria de atribuição federal, estabelecendo leis e regulações para estimular as cidades a desenvolver sua regulação municipal, o apoio técnico, de suporte técnico estadual e federal para os municípios. Você não pode esperar que 5.600 municípios do país tenham especialistas em enchentes. A capacitação para fazer e implementar termos de referência, investimentos a nível local e, fundamentalmente, o financiamento às cidades, condicionando o financiamento a que a cidade tenha uma recuperação de custo para sua drenagem. Então, isso a nível federal. A nível local, a estrutura de gestão trabalha para a inundação ribeirinha, fazer o zoneamento da inundação, incorporar no plano diretor e redução dos prejuízos. Na drenagem urbana, regulação da drenagem e plano estrutural. Na regulação, decreto ou lei, que evita os problemas das novas construções, e o plano estrutural, o projeto executivo de obras para eliminar a inundação. E aqui o prestador de serviço com uma recuperação de custo adequada para esse serviço. Senão não vai acontecer nada. Queiram fazer plano sem ter recuperação de custo e instituição, joga no lixo, porque não vai acontecer nada. Né? Então, portanto, para concluir, aquilo que eu já falei, do prejuízo anual. $25 não, 50 milhões de dólares. 25 milhões quem gastou foi Belo Horizonte. E quando você, em vez de canalizar, você trabalha com medidas mais sustentáveis, mexe e melhora a tua cidade, você trabalha com $1,5 milhão por quilômetro quadrado. Nas inundações ribeirinhas não existe alerta de nível de cheia, não existe zoneamento e medidas estruturais são de pouco viáveis. O exemplo americano, que é interessante, eles, nos anos 70, criaram um programa de inundação federal, onde a inundação ribeirinha é gestão federal com seguro e zoneamento.
e drenagem urbana é municipal. E o investimento em medida estrutural só quando o Senado americano aprova, e aí o governo americano, o federal, põe 65% e o local 35%, mas só pode ser encaminhado se tiver uma relação benefício-custo positiva. E os beneficiados é aqueles que sofrem o problema, pagam 35% do custo. Portanto, é um sistema, é uma organização que atua sobre o assunto. Nós não temos nada para nos controlar e fazer a gestão desse problema. Temos limitadas ações esporádicas em alguns setores do país. Portanto, o meu comentário era esse, eu agradeço a atenção e estou à disposição para discussão. A gente agradece, então, ao professor Carlos. A gente solicita, então, que permaneça conectado. Agora, o Maurício Perazzoli vai conduzir, então, o painel, respondendo às perguntas, reforçando os presentes aqui, lendo o QR Code que está no crachá de vocês. É possível enviar a pergunta para a nossa organização. O Maurício vai sintetizar essas perguntas e repassar, então, aos painelistas. Prontamente já agradecer mais uma vez ao professor Carlos, pedir escusas pelo equívoco ali no início, né, pelo transtorno. E, Maurício, a palavra está com você. Boa noite a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer o espaço e a oportunidade de estar numa mesa repleta aí de grandes profissionais. Dizer que é uma satisfação, né, estar aqui com o Guilherme, amigo de longa data, aí da época do SC Rural, das bacias hidrográficas, o Eloy, que foi meu gestor e superior aí, ao longo dos anos no Sim Catarina, e o professor Carlos Tucci, que é referência para quem trabalha na hidrologia, na engenharia civil, né? A gente cita muito as produções científicas dele, então dizer que é um prazer estar aqui mediando uma mesa tão rica, um painel tão rico. E um tema que a gente vem discutindo bastante nos últimos anos, parece-se até que é um tema que já saturou, de tanto que a gente fala sobre a questão de recursos hídricos, mudanças climáticas, monitoramento, a importância de se fazer gestão de risco num contexto geral, a gestão das condições climáticas, né, como o professor colocou. Então, a gente vê que se sabe já o que deve ser feito ao longo dos anos, historicamente, se tem tecnologias novas chegando, novas ferramentas, novas oportunidades, novas formas de expor esses dados e essas informações, porém ainda falta muito para que nós possamos desenvolver e chegar numa política pública ou chegar numa gestão adequada e eficiente que reduza ou minimize os efeitos, né? Porque a gente sabe que a gente tem que se adaptar a eles. É muito difícil nós controlar, ou dizer impossível a gente controlar os efeitos das mudanças climáticas. A gente pode se adaptar da melhor forma possível, né? E tentar diminuir esses efeitos, né? Dentro das atividades ou dentro daquilo que a gente vem desenvolvendo. Eu vou passar aqui para as perguntas, então, que a gente recebeu. A primeira é direcionada para o Guilherme. Guilherme, você mencionou em sua apresentação as oportunidades para as engenharias e agronomia, que consistem em preservar os ecossistemas e a água, garantir a água para as pessoas e para as atividades. Você acredita que isso só seria possível por meio de políticas públicas ou teria algo que o profissional, o engenheiro ou a comunidade em geral pode fazer? Bem, obrigado pela pergunta. Eu acredito que são as duas coisas, né? Não adianta ter políticas, o professor Tucci levantou muito bem, que muitas vezes as legislações ou não existem, ou existem e não são efetivas, não são implementadas, e nós temos exemplos aqui no Estado, né, que desde
da promulgação da lei estadual e federal de recursos hídricos, muitos dos instrumentos de gestão não foram implementados até o momento. Né? O caso da outorga, da cobrança e enquadramento dos corpos d'água no Estado está vindo paulatinamente e de uma maneira bastante devagar. Né? Então, não adianta ter uma lei muito bem escrita, muito bem planejada, se não tiver quem implemente essa política. E a ação individual do cidadão passa por implementar esse tipo de ação no seu dia a dia, nas suas atividades, para que a gente tenha uma sociedade mais harmoniosa, mais fraterna e, claro, com uma situação mais equilibrada diante a essa diversidade que cada vez mais nós vamos vivenciar. Perfeito, obrigado, Guilherme. Uma pergunta direcionada para o professor Tucci, dentro daquilo que o professor colocou, das questões da gestão mesmo, das águas pluviais, da drenagem, e dentro de todas as possibilidades que existem para estar se precavendo, né, os municípios, e dentro do que Porto Alegre, onde o professor reside, e a região sofreu nos últimos meses, e o que o professor vem observado, que tem sido feito hoje, não só de remediação do que aconteceu, mas já pensando nos novos eventos que possam estar surgindo aí no decorrer dos anos. Professor Tucci, está me ouvindo? Eu não consigo entender o que vocês falam. Eu entendo uma ou outra palavra no meio, mas eu não consigo entender. Tá ruim o som, então? Professor, está ouvindo agora nesse novo microfone? Não. Eu vou passar então uma pergunta para o Eloy. Dentro do sistema, do firewall que foi apresentado, das soluções que já vêm sendo implementadas fora do país. Me mandaram aqui por WhatsApp de que foi perguntado o que tem sido feito para controlar as cheias, para mitigar as cheias no Rio Grande do Sul, ou para se adaptar até agora. É isso? Exatamente isso. Bom, o Estado, até o momento, ele está procurando, primeira fase foi dar assistência às pessoas desabrigadas, que era um grande número. Então, a fase inicial e durante o evento maior foi a grande proteção às pessoas que vieram, doações e doações de todo lugar e voluntários que vieram trabalhar. Então, essa foi a primeira fase, que tem pessoas agora que conseguiram voltar para casa, conseguiram moradias, aquelas que perderam tudo, estão conseguindo moradias, estão recebendo auxílio. Então, foi uma fase de controlar o problema. A segunda fase, que já começou, segundo me consta, a Prefeitura fez alguns contratos com algumas empresas em Porto Alegre para recuperar a questão das estações de bomba e recuperar os portões, né? Estações de bomba foi fundamental porque a água, na realidade, entrou pelos condutos. Aquela água que tinha que sair, a água pluvial que tinha que sair, na realidade entrou a água do rio, porque infelizmente, por alguma razão que eu não desconheço, aqueles condutos não tinham válvula flap para impedir que a água do rio entrasse. Como as bombas pararam de funcionar, a água entrou. E segundo me consta,
a quantidade de água que entrou em Porto Alegre, por falha do sistema, ela pode chegar a 100 bilhões de metros cúbicos, 100 milhões de metros cúbicos. Então, atingiu toda aquela área que deveria estar protegida. Então, hoje o que eles estão fazendo é recuperando esse sistema. Se você fizesse uma enquete um mês antes da enchente em Porto Alegre, provavelmente 70% da população votaria por retirada do dique de proteção. É cômico, né? Hoje, não sei se os 70%, mas vai ter muita gente que ainda acha que deve tirar. Né? Um tanto, as pessoas não entenderam que tinha um dique, que ele funcionando não teria prejuízo. Agora, quem mora naquela área que foi atingida não deve estar gostando muito do que aconteceu. Né? Então, havia de certa forma, esse problema de manutenção e tudo, porque todo mundo queria tirar aquele dique de proteção. Para olhar o rio, mesmo que tirasse o dique de proteção, não conseguiria enxergar o rio, porque tem os armazéns que são tombados pelo patrimônio histórico. Então, era uma coisa que não fazia muito sentido. Mas, no entanto, se propagou em toda a cidade esse tipo de coisa. Que enfraqueceu também o incentivo a esse assunto. Aconteceu outro fenômeno também, que Porto Alegre era uma das 2 cidades do Brasil que tinha serviço de drenagem, que era o Departamento de Esgotos Pluviais. Mas em 2018 o prefeito fechou e colocou o serviço no DEMAI, que não estava preparado para receber o serviço de drenagem urbana. Talvez isso também tenha contribuído, não sei. Então, uma série de fatores que a gente tem que entender como cidadão é que nós temos que ter um Estado qualificado e trabalhando sempre para dar serviço a isso. Então, hoje está sendo feito isso, que me consta, e a Prefeitura está por contratar também um trabalho de modernização e de ampliação do dique de proteção para outras partes das cidades que estão desprotegidas. Então, isso está em processo. Não sei quando vai acontecer, é uma questão de financiamento, né? E é uma questão de recursos. O Estado do Rio Grande do Sul, até a gente está participando desse processo, está por lançou um projeto Rios, que é um projeto de desenvolver esse zoneamento em áreas estratégicas, em rios estratégicos do Estado. Ao longo dos rios, fazer esse zoneamento de área de risco, delimitar espaços, até desenvolver parques associados. Né? Esse está em processo também, com potencial financiamento do BRDE. Além disso, tem outros programas. Como o Estado ele tem previsão de tempo e de chuva, mas não tem previsão de nível, nem de invasão. Diferente de Santa Catarina, que tem topografia de metro e metro, o Estado do Rio Grande do Sul não tem. Então, ele tem que ter um levantamento topográfico de todas as áreas que estão sujeitas à inundação e batimetria que ele precisa. Esse processo, eu não sei como está, mas essa preocupação e esse aspecto foi entregue ao Estado para desenvolver. Se vai ou quando vai desenvolver, eu acredito que está dentro do plano do Estado. Vamos ver como isso se desenvolve. Acredito que o evento foi muito grande para que as pessoas esqueçam, mas nunca se sabe. Né? Eu trabalhei em todas as enchentes dos últimos 50 anos. De 83, no Rio Grande do Sul, nós fizemos mapa de inundação de todas as cidades do Rio Uruguai. Não tinha para quem entregar. Em Santa Catarina, nós fizemos mapas de inundação das cidades do Itajaí. Também nenhuma prefeitura se interessou, porque não é obra. Só que as pessoas não entendem que não dá para fazer obra em todo lugar. Eles têm que entender que tem que conviver com os problemas e conviver com os rios e ter zoneamento, trabalhar na área de risco. São poucas as cidades do Brasil que têm zoneamento e que usaram esse zoneamento. Tem uma que eu fiz em 1979 e que ela minimizou o problema atual de enchente.
no Rio Grande do Sul. Então é um problema não só de convencer as pessoas de que não vai ter uma obra. A única país que consegue fazer alguma obra de grande porte é o Japão, porque de 1/3 da área habitável do país, 30 e poucos % é área de inundação. E eles gastam, em 2006, que é a época que eu estava lá, trabalhando num evento com as pessoas japonesas, eles me disseram que eles gastavam 40 bilhões de dólares por ano, naquela época, com obras de engenharia. Né? Então, para vocês terem uma ideia, eles tinham um dique de proteção contra enchente em Tóquio, uma região de Tóquio, e eles, não satisfeitos com 200 anos de tempo de retorno, eles tiraram todas as pessoas dos dois lados do dique, aterraram e verticalizaram aquela área para diminuir o risco. Então, é um pouco dessas características. Os Estados Unidos, ele é fundamentalmente investimento em medidas não estruturais, principalmente seguro e zoneamento, né? E medidas estruturais só esporadicamente quando tem relação benefício-custo. Esse é o programa mais bem organizado que você tem, né? Então é um pouco disso. E o Rio Grande do Sul, a gente espera que vá nessa sequência que já está se planejando, que isso vá adiante, né? Não pare por questões de recursos ou burocracia, e que a gente consiga recuperar o dique de Porto Alegre. Existe um projeto no estado também para fazer o dique de Eldorado do Sul, recuperar o de Canoas e o de São Leopoldo. Perfeito, obrigado, professor. Uma pergunta aqui, então, por Eloy. Eloy, você tem visto em nossa cidade alguma utilização dos dados disponíveis e levantados nas estações, ou tem algum conhecimento quanto a isso? Bem, falando em Fraiburgo, nós não apresentamos... a primeira oportunidade que nós estamos tendo de apresentar de que há possibilidade, então, de utilizar esses dados de forma compartilhada, tá? Então, não foi feita uma apresentação para os órgãos da sociedade, não foi feito para a prefeitura, órgão de governo. Então, é uma primeira iniciativa. Eu comentei com vocês que a startup está trazendo essa iniciativa, vocês verificaram que ela não era comum, e também o movimento feito na Assembleia Legislativa foi um movimento feito por nós, onde que eles estão trabalhando para fazer essa padronização. E o incentivo ao uso do compartilhamento de dados, ele vai ser pela sociedade e pelo governo. Na semana que vem, eu vou fazer uma apresentação parecida com essa para a CIAF. Então, é louvável que, em pouco tempo, a CIAF, então, já está trazendo essa informação, demonstrando para vocês que isso é possível. Então, não foi mostrado. O que a gente colocou e traz aqui é de que é possível, tá? Então, essas estações do CEMADEM é possível. Qualquer sensor é possível. O professor Carlos Tucci, ali, ele até mostrou que existem dados sobre inundação, mas não existem sensores para mostrar outras informações. Ou seja, eu preciso complementar. Por isso que nós estamos falando de recurso público escasso, muitas vezes, e que eles não podem ser aplicados de forma errada. Então, se já tem um dado que já existe, que está lá na IPAGRE, e chegue até o município, se está lá no CEMADEM e chegue até o município, por que eu vou reinvestir na mesma informação? Eu vou colocar o complemento dele. Na região que a gente está trabalhando, que é de Tubarão, lá o município de Tubarão já contratou outras estações e outros equipamentos de sensoriamento para combinar com os dados que eles já estão vendo e que já estão disponíveis, para evitar o gasto duplo, para evitar que isso aconteça. Então, esse é um trabalho de iniciativa e que, com certeza, ele vai avançar bastante a nível nacional. É um modelo validado, há mais de 20 anos utilizado na Europa. Então, nós não estamos inventando que isso é possível, que vai dar. A gente está afirmando que existem modelos que
podem gerar dados e que podem ser conectados e que podem ser, se padronizados, mais aperfeiçoados. Aqui no Brasil, nessas experiências nossas, como os dados não foram padronizados de origem, o papel da Smart City está sendo levar para o espaço de dados, tratar os dados, numa padronização de integração, para depois disponibilização. Mas com a evolução, com os incentivos de legislação, que vem a partir da Assembleia Legislativa, a partir do governo do Estado, e que sejam aplicados também nos governos municipais, isso pode ser uma realidade nossa aqui daqui a alguns anos. Então, na prática, nós vamos ter iniciativas pequenas, mas nós temos que olhar que o que está sendo demonstrado aqui na noite de hoje, e muito bem apresentado pelo Guilherme e agora também pelo professor Carlos Tucci, de que ao longo de alguns anos nós sabemos que nós vamos ter outros acontecimentos do clima e que se nós estivermos mais bem preparados, nós vamos ter uma diminuição dos problemas causados por esses efeitos climáticos. Então, sabemos que vamos ter, não podemos ficar parados. Alguma coisa dá para ser feita. O uso da tecnologia é possível e a gente está trazendo, enquanto oportunidade, como foi colocado, de negócio, que é uma oportunidade de negócio para a startup Smart City Tech, mas é uma oportunidade para outras iniciativas também de empresas que explorem, que possam tratar os dados, e também para vocês, enquanto profissionais, de ter dados padronizados e compartilhados para poder saber o que fazer com o dado e que isso possa ser mais bem tratado, ou seja, os dados existentes em diversas plataformas sejam agrupados para que a gente possa utilizá-los. Por isso que a gente também fala do compartilhamento, desse dado bem tratado, bem compartilhado, e também fala da economia, porque eu não preciso replicar. Hoje nós pegamos um dado, replicamos, e a gente pode pensar nisso, que o dado é igual ao nosso telefone sem fio. Quando um conta para o outro, ele no meio disso ele acaba tendo as falhas, né? Então um dado nós não queremos replicar ele, copiar uma, duas, três vezes. Nós queremos pegar o dado original que já existe e compartilhar. É a mesma informação que vai chegar mais longe. Esse é o objetivo. Obrigado, Eloy. Nós temos mais uma pergunta, então, para o professor Tucci. A pergunta que foi feita pelo Luiz Gabriel Fianco, que é coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil de Videira. Há no nosso país algum município que possa servir de referência em ações para mitigação e principalmente prevenção em eventos de cheias, para um balizamento de ideias onde possamos nos basear como parte integrante do poder público? Bom, eu recebi a pergunta aqui. É difícil você conseguir uma referência tanto em inundação ribeirinha como em drenagem urbana. Cada cidade tem seu perfil, né? Não tem nenhuma cidade com prestação de serviço em drenagem urbana, portanto, tem, mas é extremamente limitado em todo o Brasil. E, portanto, é um setor que nós estamos pagando em prejuízo. A sociedade está pagando em prejuízo porque não se faz, não tem recuperação de custo e não tem organização municipal para fazer o serviço de drenagem. Muitas vezes a drenagem está associada à inundação ribeirinha. E, portanto, inundação ribeirinha é o grande problema, porque a maioria das cidades não trata do assunto e sempre está esperando uma obra. Então, vai esperar para sempre, porque quem vai pagar pela conta, né? São obras muito caras. Algumas conseguiram, como o dique de Porto Alegre, que foi feito nos anos 70, mas se justificava economicamente. Mas aconteceu o que aconteceu, não teve manutenção, não teve o serviço prestado. O país não tem organização em gestão de inundação em qualquer nível, né? E, portanto, nós estamos, no momento, numa situação. Um ou outro caso eu poderia citar aqui, mas eu não sei como que está atualmente.
Eu trabalhei num projeto em Teresina, num bairro de Teresina, em que foi feito um projeto muito bom, né? E que recentemente teve problemas por invasão de população de baixa renda na área que não poderia ser ocupada. Os caras invadiram, ocuparam em cima do dique. E aí você criou um problema social e etc. Então, lá foi um projeto que eu trabalhei desde o início, que era um exemplo do Banco Mundial. E o Banco Mundial agora, 2 anos atrás, foi embora porque viu que a própria prefeitura não queria resolver os problemas. Então, não sei se é esse o caso, mas ela teve um imbróglio, mas o projeto lá era perfeito, porque era uma área paupérrima que foi desenvolvido não só o problema de inundação. Quando eu entrei no projeto, eu falei, olha, isso não é só inundação, tem todo o conjunto de infraestrutura urbana para fazer. Então foi feito todo o sistema de esgoto, os parques foram todos desenvolvidos, foi recuperada a estação de bomba, porque lá era um dique de proteção e foi todo recuperado, só faltava terminar os parques. E aí que não fechou direito. O prefeito anterior, que foi que saiu da origem do projeto, que quando ele era candidato há muitos anos atrás, ele era um daqueles candidatos que tinha lá quase nada e se elegeu por causa do projeto dessa área. Morreu recentemente, acho que uns 2 anos atrás. E então as coisas... Mas assim mesmo ele ainda é um exemplo de projeto, mas teve esse problema. Porque eles, ao recuperar toda essa área, fizeram reassentamento, fizeram museus, escolas, deram emprego para as pessoas que foram reassentadas. Foi um projeto que foi até um certo ponto, era um projeto exemplo, né? E depois teve esse problema mais recente, mas isso não desmerece o que foi feito. Então esse eu consideraria um projeto interessante. A Brasília fez um plano de drenagem que eu trabalhei e que fizemos a regulação para Brasília também. Tem feito algum trabalho nessa área. Porto Alegre era um exemplo, mas depois, pelo menos na drenagem, ela tem todos os planos de todas as bacias, está investindo em algumas delas, mas teve o problema do dique de proteção, né? Para vocês terem uma ideia, o investimento só em CAPEX, que é investimento, em todas as bacias de Porto Alegre, representa ainda 4 bilhões de reais. Drenagem é muito mais cara em investimento que esgoto, mas é muito mais barata em manutenção. Porque se você tem que lembrar que numa rede de esgoto, a vazão que passa num conduto de esgoto, ela é 1/60 da vazão pluvial. Por isso que vocês viram ali em Paris agora, estavam preocupados. Por quê? Porque lá é esgoto misto. Esgoto misto significa que você coleta só o esgoto e mais um pouco e leva para a estação de tratamento. O que vier de pluvial, ele não consegue coletar e tratar, então vai para o rio. E aí misturado com esgoto. Então, esgoto misto é isso. Então, não é o risco, não sei como aqueles caras têm a coragem de entrar na água. Com qualquer chuvinha, a vazão é tão grande, é muito maior que a vazão de esgoto e vai parar no rio, né? E é isso que muita gente está querendo fazer no Brasil, fazer esgoto misto, em vez de fazer a rede separadora. Mas porque aí a grande diferença é essa, a vazão pluvial representa 60 vezes mais que uma vazão de esgoto. E, portanto, tem um custo muito maior de condutos e sistema de investimento. Mas não tem tratamento, né? O tratamento você pode fazer na tua rede de sistemas de controle, né? Então, são essas diferenças e nós, nessa área, não temos serviços no Brasil. Estão pagando em prejuízo. Perfeito, professor. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Eu vou passar, então, para as considerações finais para cada um dos painelistas. Para fazer as considerações finais, fazer o fechamento. Aí a gente encerra o nosso painel de hoje. Gostaria já de agradecer a todos pela presença, pela disponibilidade, o Eloy, o Guilherme, o professor Carlos Tucci, por terem abrilhantado o nosso evento, né? Então, eu gostaria de passar para as considerações finais para o professor Carlos Tucci e depois a gente fecha aqui com o Guilherme e com o Eloy e a gente faz o fechamento, então, da noite de hoje.
Eu vou passar para ti, então, Guilherme, pode ser? Enquanto a gente está mandando... Bom, eu agradeço a atenção de todos, espero que tenha sido útil a apresentação, e uma boa noite para todos, e espero que consigam sucesso nas suas empreitadas. Obrigado, professor. Guilherme? Agradecer também a todos os participantes do evento, mandar um abraço ao professor Tucci, que faz meu mestre, e aprendi muito com o senhor, e que é muito bom revê-lo com saúde e bem disposto, sempre participando em eventos como esse, ligados à causa que tanto o senhor defende e tem a bandeira levantada sobre o assunto. E agradecer Maurício, Josiane, André, a toda a associação pelo convite, e pode contar com a gente sempre que precisar, que estamos juntos nesse processo para repassar informações e trazer novas questões importantes para o tema. Muito obrigado e boa noite a todos. Eloy, fica à vontade. Da mesma forma, quero aqui primeiramente parabenizar então o professor Carlos Tucci, o Guilherme, que foram painelistas, colegas aqui, para trazer informação tão ricas e tão valiosas numa noite aqui do município de Fraiburgo. Parabenizar a SEAF pela organização do evento, agradecer novamente o convite de poder estar com vocês aqui, parabenizar vocês que puderam vir obter todas essas informações, poder levar para casa, compartilhar as informações, que aquilo que vocês puderem aproveitar e que nós conseguimos repassar para vocês, que seja de grande valia e que vocês consigam utilizar no seu dia a dia. Muito obrigado a todos, uma boa noite e vamos em frente, para cima. Ok, obrigado. Então, mais uma vez, agradecer a todos pela presença, dizer que é uma satisfação tratar desse tema aqui no nosso município, né? E contar com pessoas de alto gabarito para estar tratando sobre essa temática e essa relação entre tudo que foi falado, né? Eventos extremos, mudanças climáticas, impactos na economia, como que a engenharia, a agronomia pode estar contribuindo e as oportunidades dentro disso, como que a gente pode tratar, melhorar e disponibilizar esses dados para tomada de decisão, né? E dentro da expertise do que já vem sendo feito e o que pode ser feito e aonde precisamos investir para mitigar todo esse problema. Então, mais uma vez, agradecer a todos e desejar uma boa noite. Agradecemos, então, a participação do Maurício Perazzoli como mediador, do Guilherme Miranda Xavier Júnior, da IPAGRE, Eloy Ronald, da Smart City Tech, também de forma online, do professor Carlos Eduardo Morelli Tucci. A gente convida nesse momento a Vanessa, integrante da Associação de Engenheiros e Agrônomos da SEAF, para entregar uma singela lembrança da organização do evento. Ela e o Maurício, que possam fazer a entrega, então, aqui para o Eloy e para o Guilherme, estender os nossos agradecimentos também ao professor Tucci pela contribuição e com todo o conteúdo repassado, né, durante esse evento. Vamos só fazer a entrega, então, aqui. Agradecemos, então. Pedimos, então, que retornem aos seus lugares, reforçar mais uma vez o agradecimento a vocês presentes, reforçar, então, que no crachá de vocês tem um QR Code para uma pesquisa de avaliação
pesquisa de avaliação muito importante. Se vocês puderem ler lá, fazer a leitura e responder. A gente já teve bastante respostas. Aos que responderam, a gente vai fazer o sorteio de alguns brindes institucionais disponibilizados pela Mútua. E para fazer a entrega, eu vou pedir então para o André dizer um número aqui, que a gente verifica quem quem que foi o contemplado no caso, né? André, pode... Deixa eu só abrir aqui na planilha. Número 18. Só verificar aqui. Rodrigo Belotto Brucchi. Rodrigo Belotto Brucchi está ainda presente? Não? Então, diz outro. Dorose Lucilene Antunes Trindade. Está presente? Não? Acabou saindo. Mais alguém? Mais o número 15. Débora Guidini. Também não? Mais um. Número 6. Luiz Carlos Perazzoli. Luiz Carlos Perazzoli. Número? Por isso que não estava aberta a pesquisa de ontem, já deu para bugar aqui. Pode falar o número? 18, Rodrigo Cordeiro de Melo.